elevada quando comparada com outras áreas no estado do Rio de Janeiro e na Mata Atlântica, que pode variar nas áreas próximas, em Mata Atlântica, de 3 a 4 metros cúbicos por hectare, podendo em alguns lugares chegar até 30, naquelas áreas de florestas mais antigas e volumosas. Mas quando você compara esse volume de madeira como um atributo comparativo com outras áreas das imediações, como Serra do Mendanha, Serra do Inhoíba, Serra da Barata, num trabalho de Santana 2004, você vê que a distribuição a densidade, não só a área basal, mas como a densidade de indivíduos é equivalente e algumas vezes maior, como no caso na comparação com Inhoíba e Serra do Barata. Isso mostra também, justifica que essa área, tanto em composição de espécies de planta, quanto na sua estrutura, né, ela guarda ainda aqueles atributos de uma floresta quase que original nessa região de terras baixas, realçando a sua importância para a conservação. Outro, por favor. É evidente que essa importância para a conservação, como foi mostrado nesses dados do relatório, de uma forma sintética, eles sustentam alguns pontos relevantes que têm sido encaminhados no próprio relatório e que são apontados aqui. Primeiro, que é uma ilha de vegetação nativa, como realçado pelo Rogério, que em uma matriz fortemente antropizada entre esses 3 maciços, onde a floresta remanescente predomina no estado do Rio de Janeiro. Ela tem sua importância também como área de descanso, de pouso, alimentação ou abrigo, permitindo que o remanescente funcione como um ponto de parada, os stepstones, para animais, facilitando polinização e dispersão de semente entre os maciços e contribuindo assim para a manutenção da viabilidade genética de populações de animais e plantas nativas. Esse é o principal ponto que a gente tem fortalecido durante essa discussão sobre a importância da conservação do camboatá. Como bem realçado pelo Abílio, o foco hoje tem sido dado para a questão dos artefatos bélicos na área, para a manutenção da área. Mas, evidentemente, essa área, essa ilha de vegetação, nessas condições e com essa importância de stepstones, ela, por si só, ele demonstra e justifica essa área permanecer como está. Outro ponto é que, assim deixando essa floresta, como nesse estado em que ela se encontra, não só para continuar para a manutenção da regeneração natural, mas também para o início de atividades de restauração das áreas degradadas, ela pode servir também com uma questão muito importante no estado do Rio de Janeiro, ou seja, restaurar e reflorestar não é simplesmente plantar árvores. Você precisa restaurar essa funcionalidade do ecossistema, das condições originais do ecossistema. E isso está muito relacionado com o aumento da diversidade de árvores, epífitas, arbustos do subbosque, alimentação de espécies que fornecem alimentação para a fauna, e garantir o fluxo gênico entre os fragmentos. Assim sendo, o fragmento, ele pode principalmente ser detentor de árvores matrizes dessas espécies nativas de florestas terras baixas, para coleta de sementes, produção de mudas e restauração, não só
da própria área do Camboatá, mas como outros pequenos fragmentos, outras áreas de terras baixas que precisam ser restauradas. Então, hoje, nós não temos, de modo geral, áreas de terra baixas com porta-sementes para produção de mudas junto aos projetos da prefeitura ou junto aos viveiros do Estado do Rio de Janeiro. E essa área tem todo esse perfil para marcação de matrizes, coleta de sementes e subsidiar esses projetos. Então, a manutenção, outro ponto importante, que é a manutenção não somente da vegetação, mas para pequenas aves, répteis, mamíferos e silvestres, que normalmente vivem nessas áreas. Essa é um ponto que nós não nos preocupamos, porque não é na área do Jardim Botânico, e esperávamos a apresentação desses resultados por outras equipes que trabalham na área aqui, mas podemos realçar que essas pequenas aves, répteis e mamíferos silvestres são muito importantes nessa área. E aí foi possível observar alguns. E um derradeiro ponto, que é a sub-região metropolitana, não há dúvida que a sub-região metropolitana, próximo ao Morro do Camboatá, é de grande adensamento urbano. E também tem um baixo nível de arborização. E a escassez de parques e praças é patente nessa região. Basta você, quando você olha aquela imagem da zona urbana nessa sub-região, você vê claramente que praças, regiões arborizadas são praticamente inexistentes. Isso realça realmente o destino que se deve ser dado a esse fragmento do Camboatá. Isso, no momento, para nós, é o que é o mais importante. Que tipo de unidade de conservação nós poderíamos pensar para essa área? Eu acho que não só uma área de unidade de conservação que tem um papel importante na conscientização, na qualidade de vida, no trabalho ambiental, na região, ela tem que ser um núcleo, um foco que leve a isso. E também, ao mesmo tempo, uma área que tenha um trabalho técnico, um trabalho relacionado com restauração de florestas de baixada do Rio de Janeiro. Ele pode ali também ser um núcleo técnico da própria prefeitura, de que, a partir dali, se inicie um trabalho de restauração de ambiente de baixada no Rio de Janeiro. Esse ambiente tão esquecido, essas florestas tão esquecidas, que foram praticamente suprimidas. Evidentemente que isso já, praticamente, esse esforço inicial já existe. E o Jardim Botânico tem se engajado nesse esforço do mosaico carioca, que é uma articulação não só para a gestão dessas áreas verdes do Rio de Janeiro, mas como imprimir ações efetivas de conservação e de restauração dessas áreas verdes do Rio de Janeiro. Esse tem sido um esforço do mosaico carioca, e que uma inclusão de uma unidade de conservação nesse ambiente entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó, como é o fragmento de Camboatá, tem tudo a ver com essa proposta que está em andamento e discutido no mosaico carioca. Então, basta trazer essas ideias, essa luta que vem sendo desenvolvida pelo Grupo do Abílio para dentro desse fórum. Fortalecer. Eu vejo como um meio de, Abílio, não entrar no esquecimento, não entrar no esvaziamento. Nós temos um fórum que precisa ser fortalecido, que é esse fórum de articulação de áreas verdes. E Camboatá tem que estar aí dentro. Tem que estar nesse contexto, porque ele se fortalece ao incluí-lo ali, porque ele passa a ser importante na fragmentação florestal do município do Rio de Janeiro, na articulação para a conservação do
remanescentes florestais do Rio de Janeiro. Então, esse é a contribuição que a gente tinha a dar. Tá? Eu só, mais uma vez, quero agradecer o convite e me colocar, juntamente com o Rogério, o Sil, também, que é pesquisador do Rio de Janeiro, que chegou agora. Estamos à disposição para participar dessa discussão com vocês. Tá? Lembrando só que essa informação ela ainda continua avançando. E os estudos ainda estão numa fase muito preliminar. Então, é fundamental que a área seja consolidada como uma área de um fragmento em proteção no Estado do Rio de Janeiro, para que esses estudos continuem e, quiçá, a gente encontre muito mais coisas a dizer sobre a área do que temos atualmente. Obrigado. Nós vamos abrir para algumas perguntas. A nossa ideia, se tivesse o auditório lotado, era fazer as perguntas em papel. Como nós temos uma quantidade razoável de pessoas, nós vamos abrir para algumas perguntas. As perguntas têm que ser bastante objetivas para dar chance de várias pessoas fazerem perguntas. Professora e vereadora para sempre, Sônia Rabelo. Boa tarde. Bom dia. Queria cumprimentar. Bom dia. Queria cumprimentar a todos, a pessoa do Abílio, cumprimentar também o Haroldo. A minha pergunta é muito rápida, é só para um esclarecimento, porque em relação a essa área, o que a prefeitura, que teria a obrigação de conservar, porque também tem um pedaço de unidade de conservação, ela alega que é possível conservar a área de floresta e fazer ali um autódromo parque, né? O que, para mim, evidentemente, eu acho que para todos aqui leigos, entendem que é impossível botar carro tal, e ali conservar a floresta. Mas eu gostaria que você, Haroldo, falasse se é possível, do ponto de vista de conservação, manter uma floresta em estado de regeneração e botar ali um autódromo, do ponto de vista técnico. Sim ou não, se é minimamente possível, porque é necessário desfazer, talvez, se isso for, a ideia de que é possível conciliar as duas coisas definitivamente do ponto de vista técnico, porque isso ela alega, não, nós não vamos destruir a floresta, nós só vamos acrescentar um autódromo lá dentro. É possível fazer isto ali? Prezada vereadora, eu acho que a resposta pronta é não, né? Mas ela seria muito melhor fundamentada a partir de uma proposta que nós não conhecemos, de que teremos um autódromo e qual essa área que vai ser utilizada dentro do fragmento. Tá? E aí nós poderemos justificar muito melhor esse não. Em princípio, não. Mas nós poderíamos responder muito melhor a partir de uma proposta. Porque, por tudo que foi dito, a área, na realidade, é um fragmento de 200 hectares. É um fragmento com cerca de um levantamento de 200 mil árvores. A área está em diferentes estágios de regeneração, com alguns pontos menores, central, em bom estado de regeneração, que é muito pequeno. Desse, nós vamos reduzir a área em estado avançado, pelo menos a metade. Acho que dá. Não é isso, Rogério? Em torno de 100 hectares. Complementa-se, 100 hectares e em estágio avançado. Então, essa área de entorno mínima para conservação e aumento dessa área de 100 hectares é fundamental. E eu não vejo como conciliar um autódromo, ou seja, o uso dessa faixa de área em estágio inicial,
e médio, né, em detrimento da conservação dessa única área que está em estado avançado. Né? Nós precisamos ampliar a área, né, dentro de uma proposta de restauração e conservação da área. Isso, ampliar a área. Isso. O impacto sobre essa área que já atualmente encontra-se em estágio avançado, vai ser forte, evidentemente. Que não tem como você. E aí vai levar à degradação dessa área em estágio avançado. Quer complementar, Silvio? Momentinho aqui. Volte a se identificar, por favor. Sou Rogério Gribel, diretor de pesquisa do Jardim Botânico. Só complementando um pouco a resposta do Haroldo, eu acho que, do ponto de vista do autódromo, ser dentro de uma área, de um parque, é muito bom. É um aspecto positivo. Agora, do ponto de vista de um parque ter um autódromo dentro, é péssimo. Nós estamos falando de ruídos numa escala, todos conhecem. Minha irmã, por acaso, mora próximo ao autódromo lá de Jacarepaguá. Mas quando tinha corrida, fechava todas as janelas, botava almofada na vida e não consegue falar com a pessoa a 1 metro de distância. Então, o grau de poluição sonora associado a esse tipo de atividade é imenso. A gente pensa a floresta não são só os vegetais, mas são os animais polinizadores, a fauna que dispersa as sementes. Há uma perturbação geral, fora a parte construtiva mesmo, que vai ter a pista, vai ter, logicamente, remoção de árvores, vai ter... As árvores não podem ficar próximas, na realidade, à pista, não acontece igual aquele autódromo na Alemanha, onde o campeão mundial bateu numa árvore e morreu, né, em Hockenheim. Então, quer dizer, tem que ter remoção de árvores. Então, a minha observação é essa. Do ponto de vista do autódromo, é bom estar dentro de um parque, mas do ponto de vista de um parque, ter um autódromo dentro é um horror. Oi, Rogério, é preciso também realçar essa questão que foi colocada como uma área, um fragmento, né, que tem vários atributos, né, relacionados com riqueza de fauna, endemismo, riqueza de flora, endemismo, e que é fundamental nessa conexão com os outros fragmentos no município do Rio de Janeiro, principalmente Jericinó, Mendanha, Pedra Branca e Tijuca. Quer dizer, por esse aspecto, por essa localização, ele precisa ser até ampliado. Não só com a ampliação da área em si, mas criando talvez corredores, áreas próximas, restaurando algumas praças, alguns redutos com espécies nativas dessa região que possam propiciar, então, a ligação